hoje eu vou fazer um tour por esse apartamento lindo. Então, entrando no apartamento, a gente tem esse hall de entrada super lindo. Aqui foi feito um móvel em marcenaria, esses nichos com decoração que se integra depois a parte da sala. Do outro lado, a gente tem também aqui um espaço de banco, então eles conseguem já sentar aqui, tirar os calçados, pendurar a bolsa nessa parte aqui dos penduradores e tem um espaço também de sapateira. Então, como eu falei, esse mesmo móvel aqui, gente, do hall de entrada, ele vira e serve como uma divisória e se integra aqui ao espaço da sala. Tudo isso feito para a gente conseguir aproveitar o espaço e ficar funcional. Então aqui a gente tem o painel de TV também, fica um espaço muito prático. E aqui no fundo tem um espaço para as gatas dos nossos clientes poderem brincar. Então elas conseguem subir aqui, tem todo esse espaço para elas. E aqui a gente tem o móvel do rack. Gente, a materialidade que a gente utilizou foram dois MDFs. Foi o MDF Savana da Guararapes e o Areia. E outra coisa que a gente fez aqui nesse móvel foi essa parte de tomadas. Então eles conseguem ter aqui toda uma caixa de tomadas com interruptor também. Ficou lindo e também super prático. Mas a televisão é um suporte muito pesado e como a gente faz para estruturar isso, né, gente? Então eu vou explicar para vocês o segredo que a gente fez aqui. A gente fez uma parede aqui em drywall com uma estruturação metálica para poder sustentar essa base e do outro lado ele foi estruturado por essa serralheria. Então a gente criou toda essa estruturação estética e ficou também muito funcional. Então aqui a gente tem o espaço da sala de jantar, gente, foi feito esse canto alemão lindíssimo, olha isso. E essa mesa, ela tem esse formato orgânico, mas esse formato orgânico não é só estético. Esse formato orgânico possibilitou que a gente colocasse as cadeiras nessa angulação. E isso deixou aqui essa parte da circulação livre, essa passagem, ó, porque não fica com cadeira. É um espaço apertado, então essa combinação fez toda a diferença. E a gente tem aqui o tecido do canto alemão no cinza, um cinza um pouco mais escuro justamente para não sujar e ter muito mais durabilidade também. Então aqui na parte da cozinha, a gente tem essa península linda, que ela é integrada com toda essa serralheria aqui em cima. Essa serralheria, ela tem um tom champanhe e algo muito interessante é que ela se integra ali com a parte do hall de entrada. Ela cria aqueles ganchos para você poder pendurar a bolsa naquela parte, emoldura o ar-condicionado e finaliza aqui na parte da coifa acima do fogão. Então a gente tem toda essa funcionalidade que ficou lindo. E aqui na parte da cozinha a gente tem os armários. Eles foram feitos dessa forma. Gente, esse MDF depois eu vou deixar na descrição pra vocês, mas ele é muito tecnológico e bonito porque ele não deixa a marca de dedo, embora ele seja um tom escuro. E além disso a gente tem os puxadores, né, que facilitam muito mais essa parte da abertura. Ele tem esse detalhe aqui, ó, almofadado, é esse o nome que a gente dá, e ele tem esse efeito super leve porque é uma moldura de somente 2 centímetros, então não fica com aquele aspecto tão retrô, mas ao mesmo tempo traz todo o charme, né, para essa parte aqui do armário. Ao fundo a gente tem uma iluminação também para ficar prático, ficar bonito, dar todo um outro efeito, e no compartimento aéreo foi feito um armário ripado, mais para dar um detalhe mesmo, para dar um charme, que é emoldurado também por esse amadeirado, que é o MDF Savana. Então ele cria essa combinação super linda. E aqui a gente tem o espaço da lavanderia. Gente, essa bancada ela foi entregue pela construtora, então ela já veio com o apartamento. A gente manteve ela e fizemos a parte de marcenaria. Na lavanderia, para a gente não obstruir ali a parte da cozinha, a gente colocou o micro-ondas aqui nessa parte, justamente porque ele tem uma espessura maior. Como a bancada ela excede aqui essa profundidade, ficaria mais harmônico a gente deixar ele dessa forma. Pensando nessa lógica, né, de tudo ser integrado, a gente fez isso dessa forma por conta disso. Aqui, né, conforme eu falei, a gente tinha aquele pórtico ali de madeira. Ele vira e faz esse desenho integrando aqui com o MDF mais claro, justamente para disfarçar o dente que a gente tem nesse armário. E aqui a gente tem uma lavanderia super prática também, com um tanque, com um armário superior para guardar bagunça, enfim, ficou um espaço muito bonito e ao mesmo tempo funcional. E aqui a gente tem o escritório do apartamento, que foi feito super neutro justamente para ser um ambiente mais
prático, mais compacto também. A gente conseguiu colocar aqui um espaço de quarto de hóspedes também com uma cama e um armário aqui na lateral. Gente, olha que interessante esse armário. Aqui a gente tem essa abertura para virar uma mesa de cabeceira alinhada aqui a parte da cama. Então, na mesa de cabeceira a gente fez essas gavetas, aqui tem as portas para ficar um armário maior e também aproveitar essa parte do espaço. E desse outro lado a gente tem o espaço da mesa. Embaixo da mesa a gente tem aqui esse carrinho móvel com os gaveteiros e ele tem essa caixa aqui na lateral justamente para servir como puxador e ficar mais fácil aqui de você utilizar no dia a dia. E aqui a gente tem o banheiro social do apartamento, gente. E o banheiro social do apartamento já tinha revestimento, já tinha as louças, os metais, então a gente fez aqui a parte do projeto de marcenaria. Então, mas olha que lindo esse armário, ele foi feito no verde jade, com todo esse desenho aqui, a gente tem esses frisos, esse desenho aqui da curva também, e aqui um nicho amadeirado. Ficou super charmoso esse desenho, eu amei. Então aqui a gente tem o quarto do apartamento, gente. Esse quarto ficou lindo, eu amei o desenho aqui do armário. Gente, olha que lindo. Ele tem esse desenho aqui almofadado, e pra gente ter um ponto de alinhamento aqui com essa parte aqui desse furo, desse rasgo que a gente fez, nós fizemos esse ripado aqui nessa base, mas de uma forma leve também, sem pesar e com esses detalhes aqui. Ele foi feito com esse recuo justamente para ficar leve, para não ficar pesado de armário, né? Porque imagina se a gente tivesse armário até aqui essa parte. Ia ficar um pouco enclausurado, então para não ter esse problema, ele foi feito dessa forma. Então aqui a gente tem a parte do painel da televisão, e aqui tem um truque, porque a parede, gente, ela acaba mais ou menos, ó, nessa parte aqui, nesse tamanho. Então a gente estendeu ele, deixou ele maior justamente para a televisão ficar alinhada em relação ao eixo da cama. E outro detalhe também, aqui embaixo a gente fez esses ripados, esse desenho que segue ali o alinhamento do outro lado do armário. Então, para ficar bonito, estético, a gente fez dessa forma. E depois, virando, ele tem todo o nicho decorativo para você entrar no quarto. E aqui a gente fez essa cabeceira com esses desenhos, olha que lindo, esses módulos aqui, formando todo esse desenho super diferente. E ficou muito aconchegante, porque também tem essa cava e essa iluminação de LED aqui, criando todo esse efeito. Aqui nessa parte do banheiro a gente tem um trabalho muito interessante do projeto de marcenaria. Por quê? Para que não houvesse um friso aqui bem no meio do espelho. Imagina, você tá se arrumando e tem um friso aqui nessa parte das portas, bem no centro. Para que não houvesse esse problema, a gente deixou esses frisos aqui da abertura da porta na lateral, justamente para ficar prático, funcional e ao mesmo tempo estético. No compartimento do armário inferior foi feito esse desenho. Gente, olha que desenho lindo, que já trouxe todo um charme a mais para o banheiro, e o MDF utilizado foi o verde jade. E pensando já no armário superior, o que a gente fez? Esse dente aqui, porque imagina você estar usando o vaso sanitário e bater a cabeça aqui por conta dele estar baixo. Para não ter esse problema, a gente fez dessa forma. Então aqui a gente tem uma abertura para ficar funcional, e aqui toda a parte do nicho para trazer também um elemento decorativo e deixar tudo isso muito mais bonito. E esse foi o tour de hoje, um apartamento lindo, super aconchegante. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e também dar o seu like para que eu continue gravando mais vídeos como esse. Muito obrigada!